assunto é imóvel, atenção no cenário. Informação certa muda o seu caminho diário. Sem enrolação, sem discurso secundário. Chegou quem fala claro, Jogo Limpo Imobiliário. Olá, bem-vindos ao Jogo Limpo Imobiliário. Hoje vamos falar da vida real de quem perde o sono para que dezenas de famílias durmam tranquilas. Hoje temos aqui a primeira a ser procurada quando o condomínio está aquele caos. Estamos aqui com Cristina Lima, síndica profissional. Cris, muito bem-vinda. Obrigada por ter aceitado nosso convite. Que é isso, eu que agradeço pelo convite e estou super ansiosa para ter esse momento aqui com vocês. Vamos conversar, vamos bater papo. É isso aí, seja muito bem-vinda, Cris. Obrigada. A gente já conhece um pouco do seu trabalho, mas a gente quer também que todo mundo saiba aí quem é essa síndica tão procurada, né, nos bastidores e quem faz a coisa acontecer representando tantas outras. A gente vai falar um pouquinho do teu currículo, mas eu queria que tu complementasse aí com a tua trajetória. A Cris, ela é graduada em administração, não é isso, Cris? Foi para a Suíça, teve uma experiência aí que a gente vai precisar aprofundar um pouquinho nessa experiência em hotelaria na Suíça. É mestre em gestão empresarial, né? Tem MBA em gestão empresarial e é CEO aqui em Pernambuco do PE em condomínio. PE no condomínio. Isso, Então, perfeito. complementa aí. Quem é? Primeiro, a gente gosta de saber, assim, da pessoa por trás da profissional. Quem é Cris, né? No bastidor. E o que te fez realmente engajar aí para o meio condominial e hoje essa tua formação, o que é que te transformou na síndica que a gente conhece hoje? Bom, obrigada mais uma vez, meninas, pelo convite. Cris, se eu for falar um pouquinho da parte pessoal, eu sou uma pessoa, meu Deus, que trabalho, que eu sou muito resiliente e gosto muito de trabalhar. Então, assim, uma das coisas que essa premissa de workaholic, que tentar romantizar isso, eu não acho legal, tá? E, inclusive, é uma coisa que eu fico tentando evitar, fico trabalhando contra a mim mesma e esse conceito que eu já tenho de workaholic. Eu acho que isso é uma coisa da nossa geração, que nossos pais imputaram, que ou a gente Romantizam muito essa ideia. Total. Você tem que trabalhar muito para você ser bem-sucedida e parece que se a gente não trabalhar, quando a gente está, inclusive, ansioso, a gente se sente culpado, né? Não sei se vocês sentem assim, mas eu tenho essa sensação. No último episódio, a gente falou sobre isso. A gente Pronto. trouxe uma psicóloga aqui que realmente também fala sobre isso. A gente tem que Perfeito. desmistificar essa questão do workaholic, né? Exatamente. E parar de romantizar essa exaustão que a gente vive, né? Exatamente. E é muito puxado, né? Nosso trabalho no dia a dia. Então, assim, eu, na verdade, sou filha, né? Minha mãe já se foi, mas eu tenho um pai que está com Alzheimer hoje em dia, que mora comigo. Meu filho está com 8 anos. Então, eu estou naquele meio termo de estar cuidando do meu filho e estar cuidando do meu pai. Estou bem naquele estágiozinho. Gosto muito de viajar, adoro passear, gosto de fazer programas legais com o meu menino, que está com 8 anos, ele é incrível. E sou uma pessoa que curto muito amizades, então gosto de sair para tomar um vinho, fazia remo antigamente no esporte, parei, mas eu fazia remo, eu adorava, estou precisando voltar a malhar. Então, a pessoa física é essa, né, que fala com vocês aqui como se eu estivesse falando realmente numa mesa de bar. Então, eu sou essa pessoa muito sociável, que gosta de me comunicar e que gosta de passar conhecimento. Acho que isso é muito importante para qualquer profissão. Isso transparece um pouco. Que bom, né? que bom. Isso te ajuda, né, Cris, na dúvida. questão condominial, porque condomínio é 100% gente, essa né? sociabilidade, né? Exatamente. Como é que você caiu, assim, Boa nos pergunta. condomínios? Eu acho que, assim, como a maioria das pessoas caem, geralmente, é com uma dor, né? Eu comprei meu primeiro imóvel, pessoa física, assim, comprei meu apartamento, e a gente não tinha síndico profissional naquela época, era síndico morador, e ele fazia um trabalho bem aquém do que a gente estava esperando. Eu vou dizer que tinha oportunidades de melhorias, não vou falar mal do síndico. Mas aí a gente ele tinha uma tratativa muito negativa com a gente que era morador, a sensação que a gente tinha é que a gente estava pedindo um favor para ele, a gente entende, né, que a taxa condominial sendo isenção é muito pouco, então o pessoal fica naquela sensação. E existia a questão da parcialidade, ele sempre dizia que não tinha dinheiro para nada, então a gente ficou com muito desgostoso do nosso condomínio, dizendo, meu Deus, vai depreciar aqui em 2 segundos. E aí, meu filho estava com 2 anos, aí aquela premissa, né? Não, entra, Cris, a gente adora você entra, a gente ajuda, né? Aquela fake news, né, que o pessoal cria.
Então, eu entrei no síndico, gente, eu vou entrar, mas vocês precisam estar do meu lado. E no primeiro mês, o pessoal se mandou. Cadê o pessoal que estaria aqui comigo? Cadê? Socorro! Sumiu. Eu era, na época, professora da faculdade Senac de gastronomia, né? Eu tinha tido um restaurante, mas já tinha fechado. Meu restaurante estava só como docente mesmo. Então, assim, eu gosto de ensinar e eu gosto dessa tratativa de negócios, né? De administrar coisas e pessoas. Então, assim, foi muito orgânico para mim, né? Eu já vim da área da hotelaria, já era dessa área, então eu já trabalhei com um restaurante próprio, já sabia como dominar e gerir realmente mão de obras. O que eu não entendia muito de condomínio era a parte estrutural. Tipo assim, o que é uma fachada? Quanto tempo tem que fazer a manutenção? O que é uma bomba de recalque? Nada disso eu A sabia. questão mais técnica da coisa. Exatamente. E aí eu fui estudar, né? Então, como eu estava só como uma parte docente, foi bem no meio da pandemia, eu fiquei 1 ano como síndica moradora desse prédio, que era o meu prédio, e comecei a fazer vários cursos. E como era pandemia, foi muito bom, porque São Paulo, Rio de Janeiro, Camboriú, etc., estava tudo online. fazendo cursos online. Então, eu consegui, assim, beber dessas fontes riquíssimas, né, de pessoas que geralmente não fazem esse tipo de curso online, geralmente era só presencial. Então, foi excelente para mim. E aí, eu já abri meu Instagram, eu comecei a procurar pessoas, procurava no Instagram síndica, assim, não achava ninguém de Recife, assim, gente, cadê esse povo? Não tem ninguém aqui nessa área, porque eu não era da área, né? Então, isso foi em 2019, e aí eu comecei a catar realmente pessoas de referência do Sul-Sudeste, que era onde tinha muita gente desse meio. E através disso foi que eu consegui criar uma rede no Instagram e comecei a crescer, né? Então, foi muito orgânico, né? O primeiro ano foi dessa forma. No segundo, eu bati o martelo e disse, gente, eu vou ficar, se vocês gostaram do meu trabalho, contudo, a partir de agora, eu sou síndica profissional, então vocês vão ter que pagar um salário. E, para minha surpresa, eu até achei, o pessoal vai dizer, não, gente, tá fazendo de graça, então não quero não, esse negócio não. E, para minha surpresa, o pessoal gostou tanto da nossa gestão, da minha gestão na época, né, que eu era sozinha nessa época, porque eu consegui diminuir custos, revendo contratos, e consegui fazer as manutenções que o antigo síndico dizia que não tinha caixa para tal, vi que era só uma questão de realmente gerir melhor os recursos, que o pessoal aceitou, né, de primeira. Sim. E aí eu entrei assim, apaixonada pelo mercado, dizendo, vai ser muito fácil, coisa que não foi, tá? Mas no começo você fica, No início você se vislumbra um pouco, Total. mas é normal realmente, assim, esse impacto, até porque é amadurecimento, né? Você só amadurece com os desafios. Sim. E engraçado você falando sobre esse início, 2019, exatamente foi esse o caminho também que eu percorri lá atrás, quando eu estava saindo da defensoria, em plena pandemia, quando todo mundo queria segurar os seus, eu saí da defensoria e disse, não, vou alçar novos voos e, por coincidência, o condominial também me achou. E foi da mesma forma, fui buscar pessoas, referências em outros estados. Inclusive, até hoje tenho amizade com pessoas do Rio, hoje em Portugal e tal, por esse motivo. Porque a gente realmente, quando ingressa na área, seja ela qual for, tem que ir atrás de uma referência, né? Perfeito. Exato. E aí, Cris, a gente fala muito, já pegando aí o gancho do condominial, o que você estudou, a necessidade realmente de aprofundar. Hoje a gente sabe que em área nenhuma, principalmente no condominial, não se aceita amadorismo, né? Não. A gente sabe que, por vezes, síndicos que chegam até a gente para ter uma consultoria, às vezes é o síndico morador, né? E pensa que aquilo ali, pela facilidade da indicação, porque você é morador, então eu consigo, então vamos lá, consegue, mas tem que querer, tem que se aprofundar, não é uma coisa tão fácil, então você tem que criar uma casca para poder atuar. E pensando nessa casca, assim, a gente fala muito logo para causar um impacto até positivo, na verdade, a gente fala da responsabilidade civil, né, e criminal do síndico. Muito se fala sobre isso. Mas, e a responsabilidade emocional? Que você lida com pessoas todo o tempo. Você falou aí que gosta de lidar com pessoas, tem esse dinamismo, né? Essa comunicação assídua, assim, o tempo todo, que é muito bom na área. Mas o que é que tu poderias trazer para o síndico que está começando agora, ou aqueles que já estão na área, mas ainda sentem muita dificuldade, que essa habilidade tem que ter um tempo, né, para desenvolver? Sim. Então, o que é que você poderia trazer de insight com a tua experiência que pudesse ajudar outras síndicas, outros síndicos que têm essa dificuldade de lidar com o lado emocional das pessoas que muitas vezes nem sabem o que é morar em condomínio, Sem né? dúvida, a maioria, Gabi. A maioria não sabe, nunca morou em prédio,
né? Quando mora, a gente tem um termo aqui que eu nem gosto muito, mas o pessoal usa muito, que é farinha pouca, meu pirão primeiro. Ah, sim, Que é muito verdade, assim, em termos verdade, na área condominial, tipo assim, é o que importa para mim. Então, Sim. as pessoas esquecem um pouquinho essa questão da coletividade. Muito. E eu acho que a maior preocupação, a maior problemática de condomínio é essa, é que cada um quer o seu. Tipo assim, eu quero pintar o meio-fio porque é isso que está me incomodando. Eu quero fazer uma luzinha aqui, eu quero... E aí, obviamente, eles vão colocar as demandas deles, está tudo certo, vocês colocar a sua demanda, mas não está certo é quando você quer que eu priorize a sua ao invés do todo, A né? essência do condomínio, Exatamente. né? Esse coletivo, ele tem que ser maior do que a personalização, ou seja, o indivíduo, né? O coletivo, ele é sempre maior que o indivíduo na área condominial. E isso é uma coisa que tem que ser bem esclarecida. Eu digo que eu gosto de gente, tá? Mas, assim, eu sou o que a gente chama de resolvedora de BOs. Ou seja, eu sou aquela pessoa que você vai me trazer um problema e eu vou conseguir secar esse problema e resolver ele rapidamente para você. Mas quando trata dessa parte emocional que você acabou de falar, ela é muito difícil para mim também. Por quê? Porque eu estou acostumado é um problema, eu vou lá e vou resolver. Então, 2 mais 2 igual a 4. Então, quando a matemática é exata, para mim é muito simples. Mas quando tem a carga emocional, a subjetividade, isso é muito complexo para mim também. Então, eu tenho terapia semanalmente, né, para tratar. A maior parte da minha terapia, inclusive, quando sair daqui, eu vou para ela. Não, para a gente tratar. não pode ficar sem, né? Eu Não acho pode, que, não pode. principalmente quem trabalha com condomínio. Sem dúvida. É um momento libertador para você, né? Não só para falar, obviamente, trabalho, mas para que você consiga vencer os seus medos e fantasmas e, enfim, a síndrome da impostora e tantas outras coisas que acontecem na terapia. Mas aí, o que eu falo muito é que a gente não é boa em tudo. Então, graças a Deus, hoje em dia eu tenho uma equipe, né? Então, eu sou boa dessa parte de resolução. Agora, quando é para acolher mais, para ter mais empatia, eu confesso a você que eu tenho minhas limitações. Então, tem vezes que, às vezes, eu faço, cara, eu não vou atender esse morador agora, porque eu sei que eu não estou Emocionalmente. disponível para isso, né? Porque, entendo, a maioria das pessoas, elas não ligam para resolver problemas. Elas querem só reclamar. Então, Desabafar. essa é a grande problemática da minha cabeça. Eu faço, cara, se você está me ligando, eu quero resolver. Me dá o pepino que eu resolvo na hora. Mas se você quiser que eu converse e que tenha empatia, aí eu já começo a lidar para o outro lado, que é tipo assim, beleza, mas como eu sou Mas prática. qual é o problema, né? Eu quero, Você quer resolver eu ou quero quer ser resolver. ouvido? Exato. Então, aí a essa gente parte trata de... de ouvir. Aí eu tenho meu braço direito, que é minha sócia, que ela é incrível, empática, assim, ao extremo. Então, tem pepino que eu faço. Esse aqui é para mim, esse aqui é para você. A gente se divide muito nessa área. E que é muito importante essa Sim, visão também, porque, sim. como você disse, você né? não precisa saber tudo. Exato. Você precisa saber, ter consciência daquilo que você consegue resolver. né? Perfeito. Agora, eu tento, né? E eu confesso que eu tenho melhorado bastante. A área condominial, ela me fez evoluir muito nessa premissa. Porque eu era muito dessa história. Tipo assim, quando a pessoa vem, eu já vou... Faz, não, mas veja, eu não quero que você resolva, eu só quero que você me escute. Então, ela começou a me fazer ter uma escuta mais ativa, que era algo que eu tenho dificuldade. Você sabe que quem fala muito, geralmente escuta Prático. pouco, né? Então, eu fico tentando sempre Sei bem. fazer essa... Pois é. É porque a gente quer ação. Eu acho que Isso. tem aquele perfil de atitude. Exato. Então, vamos resolver. É para resolver. Inclusive, esses dias eu ouvi um podcast de uma psicóloga também, acredito que foi até em Joel J, Aham. que ela falou muito isso. Você quer resolver ou você quer que eu escute o seu caso? Exato. Então, a gente traz como referência. Até pro meu relacionamento, hoje em dia, eu tenho feito isso. Eu faço, não, peraí, você quer que eu resolva ou você quer só que eu tenha um ouvido ativo aqui? Show Então, de é muito bola. isso. A gente termina aprendendo e realmente foi muito, muito gratificante. Principalmente quando você começa a ver nuances do seu trabalho que também ajudam no seu pessoal. Tanto na minha relação, como na relação com o meu filho. Por exemplo, eu sou super paciente com o meu filho. Por que eu não posso ser paciente com o morador, né? Então, é óbvio que você não está paciente 100% toda hora. Então, você tem que ter também o autoconhecimento e autocontrole, dizer assim, esse aqui eu não vou atender, por exemplo, sexta-feira, 6 horas da noite. Cara, se a pessoa me ligar e eu sei que é aquela pessoa, eu vou mandar uma mensagem assim, eu estou numa reunião, a senhora pode falar. E veja, uma mentirinha branca para poder fazer o quê? Fazer com que a gente consiga ter uma maturidade de escutar o que ela fala no WhatsApp para poder responder de forma mais fria. Porque no telefone é quente. Até atender Então, é melhor. agora. Né? Então, tem que ter muito cuidado com a forma, se você está num bom momento para poder atender ligações. Ô, Cris, pegando esse gancho aí, qual foi o dia que você pensou, eu não aguento mais, eu vou desistir de tudo hoje? Teve Já algum aconteceu. momento, assim, alguma assembleia, algum momento, algum atendimento que você
disse, olha, não dá mais para mim. Qual o dia que acabou. não? Qual o dia que não? O síndico vive nessa luta, É, né? De é uma amor e luta ódio. diária, é uma luta diária. Assim, eu amo o que eu faço. Amo, assim, é apaixonante de verdade. E eu acho que quem entrar aqui por dinheiro vai sair. Vai sair. com Vai, toda não vai certeza, conseguir. com toda Entendeu? certeza. É maior do que só ter remuneração, certo? E reconhecimento, meu Deus, nem lute, porque você não vai ter reconhecimento, né? É que Nessa área. quando tudo dá certo, né? Ninguém vê, né? Ninguém vê. Né? É uma luta eterna, silenciosa, Sim, né, sim, do síndico, para que exatamente. tudo esteja perfeito, para que tudo esteja funcionando. Exatamente. E é silêncio. Mas quando alguma coisa dá errado, aí o síndico, a síndica vira logo manchete. Sem né? dúvida, sem dúvida. Sempre. Veja, eu acredito que assim, o mais impactante para mim, de todos os momentos que eu tive vários, né? E eu tenho, assim, é real, ainda existe, entendi que eu faço, meu Deus, eu acho que eu escolhi a profissão errada, não sei o que eu estou fazendo aqui. Então, a gente se questiona muito, né? Mas eu acho que o mais impactante para mim foi o primeiro momento que eu perdi o primeiro condomínio. Eu entrei, assim, comecei a crescer, né? Porque do primeiro para o segundo demorou bastante. E aí eu comecei só a crescer, só a crescer. Então, eu não tinha perdido nenhum. E aí, no momento que eu perdi o primeiro, que foi acho que uns 2 anos depois de que eu comecei, eu não imaginava que eu ia perder. Sabe? É porque você, para mim, o bebê, o condomínio é como se fosse um bebezinho, é o seu filho. Então, você está ali cuidando, você está nutrindo, você está fazendo tudo por aquele... Você está dando seu sangue. Então, óbvio que ele vai reconhecer o seu valor. Você respira aquele condomínio. Pois né? é. Então, E aí, quando você literalmente. começa a entender que é muito de política, e existe política tanto para você ficar como para você não permanecer, né? E que, às vezes, que isso não tem nada a ver com a sua qualidade de serviço. Porque Sim. eu tenho certeza absoluta que aquele condomínio nunca viu uma síndica igual antes de mim. Pode ter sido depois, mas antes não havia. Até porque o síndico era morador, a gente deu as tripas corações. Então, não era sobre a qualidade do serviço. Era sobre, eu não gosto de você e eu vou fazer você ir embora. E tá tudo bem, porque a gente vai ser odiado por várias pessoas, né? Faz Na área, parte. quem é síndico é odiado Faz já... parte, Ninguém Foi agrada. eleito, né? exatamente. Você já passa Não, a ser colocou odiado. a primeira advertência, pronto, você arrumou um inimigo para a Acabou. vida, né? Verdade. Então, assim, foi muito chocante para mim. Eu disse, nossa, mas eu fiz tudo para esse condomínio. Como assim eu perdi esse condomínio? Então, você fica impactada. Aí eu fui para casa, você toma um banho, você reflete, você leva para terapia, você conversa com os seus que já tinha equipe naquela época. E aí você faz, não. E depois, quando veio o segundo, já é uma coisa normal. Eu costumo dizer que, diferente de administradora de condomínios, que é muito comum você passar 40, 50, 60 anos com a administradora única, síndico, ele é pontual. Ele está ali naquele momento, depois ele vai embora e está tudo certo. Então, você dá, obviamente, o melhor que você tem, mas cuidado para não dar a sua vida inteira, porque as pessoas vão te tirar um momento, né? E está tudo bem. E, às vezes, é preciso essa renovação, rotatividade, esse ciclo. Não foi o caso ali. Eu acho que realmente foi uma coisa de política e está tudo bem, né? E, muitas vezes, os que gostam do seu trabalho, a maioria deles são muito omissos. E isso impacta muito para mim. Tipo assim, Percebo cara, se tu muito isso. gosta, por que tu não vai atrás de tentar manter aquele profissional que você acha que tem qualidade, né? Se você gosta, se você quer valorizar o seu empreendimento. Mas acho que foi esse primeiro momento, assim, o mais impactante. Tiveram vários outros problemas de obras, problemas com o morador, conflito interno. Mas aí o que mais me marcou, que até hoje eu falo muito dele, é esse aí, que foi o primeiro. Você tocou num ponto que a gente não pode deixar passar em branco. É exatamente sobre o jogo. O nome do nosso podcast é exatamente esse, Jogo Limpo Imobiliário. A gente sabe que no mercado Perfeito. imobiliário, e principalmente no condominial, a gente tem muito jogo. Sim, sim. Tem muito jogo de política, tem muito jogo de estratégia. E tem a estratégia positiva, que você faz ali com a verdade, você está posicionada com o respeito a quem você é. Eu acho que você se posiciona muito bem com relação a isso. Uhum. Mas também tem aqueles que jogam realmente contra Sim. até a comunidade condominial de forma geral. E um dos nossos objetivos aqui é exatamente esse, trazer através da educação, né, informação simples ao condômino, ao investidor, que possa começar, pelo menos, a visualizar esse tipo de coisa e não cair mais em situações que possam prejudicar, porque é o patrimônio da vida, né? Exatamente. Várias pesquisas mostram que o brasileiro, ele compra um imóvel na vida. Exato. Então, assim, não é uma roupa que você vai trocar o tempo todo. Então, mais um ponto aí que a gente é bom frisar. O jogo limpo, você ser autêntica, você estar ali para fazer o melhor, dar o sangue e, assim, que as pessoas consigam identificar isso. Não é só por falar o que a pessoa quer ouvir. Não, jamais. Que muitas vezes é o contrário, né? Quem Exatamente. agrada demais, quem fala o que a pessoa quer ouvir, muitas vezes tá ali só
fazendo politicagem, que a gente sabe. Exatamente, Então, vamos exatamente. observar melhor as posturas, porque nem sempre a gente tem que ouvir o que quer ouvir, né? Tem que ouvir o que é para ser dito. E outra coisa que você falou também sobre a pessoalidade, que eu achei muito interessante. O síndico, ele está de passagem, Isso. né? E muitas vezes o síndico ele é mal interpretado exatamente por isso, porque você está muito diretamente ligada ali ao condômino. A administradora, ela está ali no backstage, né? Está ali fazendo, emitindo um Boleto. boleto, gerindo Até uma advertência, mas quem assina é você, síndico. Foi você que solicitou, Exatamente. né? Então, assim, não foi a administradora, foi o Isso. síndico que solicitou. Então, essa pessoalidade também, que é importante. Porque se você, imagina, se você tem um bom gestor, o bom gestor, ele também, ele coloca em prática as normas, né? Uhum. Então, na verdade, é essencial que o síndico que estiver representando seu condomínio, ele faça o que manda a lei. Exato. Que ele coloque, ele exija a prática ali das normas. Então, aquele que é bonzinho demais, desconfie, porque ele não está agindo conforme o que ele foi contratado para ser. Exatamente, né? que é o Código Civil, Ou né? alguma coisa tem por aí. Exatamente. Ô, Cris, e essa questão da desumanização do síndico, né? A gente Aham. percebe muito que eles acham que a gente está disponível 24 horas por dia, que a gente não é mãe, que a gente não tem uma vida, que a gente não tem as nossas próprias demandas. Como é que você lida com isso? Quando é que o morador te procura, desconsiderando a tua questão pessoal, a tua questão de síndica? Como é que você lida com isso? Então, Júlio, eu hoje em dia, por estar muito bem, digamos assim, o pessoal já me conhece, né? Já tem um nome e uma carreira, graças a Deus, consolidada em relação nessa área. Para mim está bem mais fácil. Talvez para as pessoas que estejam entrando no mercado seja um pouco mais difícil. Mas o que é que eu faço? Na primeira assembleia, que é a assembleia de prospecção, eu já digo, pessoal, o meu horário é esse aqui. Tá? Aí eles já perguntam, você é 24 horas? Não sou 24 horas. Agora, se você tiver uma emergência, você vai me ligar e eu vou atender. Ligação. Agora, o WhatsApp, depois das 18 horas, eu não vejo mais. Eu vou ver só no dia seguinte. No final de semana, eu tenho plantonistas. Então, eu tenho uma equipe. Então, atualmente, as minhas plantonistas ficam no final de semana, no feriado. A gente tem um horário até as 18 horas que a gente atende o WhatsApp. Depois disso, a gente só vê realmente no dia seguinte. E se for uma urgência, tá lá a mensagem automática, inclusive, no meu WhatsApp. Se for uma urgência, ligue que a gente vai atender. Então, eu deixo muito claro. Eu já perdi várias assembleias, porque teve síndico que chegou lá e disse, não, a gente é 24 horas, eu estou aqui o tempo todo, eu vou vir todo dia. O jogo, na verdade. Tudo bem, gente. Boa sorte, tá tudo certo. Porque, veja, eu não vou competir com esse tipo de discurso. Porque eu sei que ele é irreal. Ou ele é irreal, ou ele é um síndico só desse condomínio. E eu não tenho só um condomínio, eu tenho vários. Então, eu sei como é que funciona a história. Então, a gente coloca na Assembleia de Prospecção exatamente o que a gente faz. Inclusive, hoje eu fui questionada. Teve um morador que disse assim, quando é que você vem no condomínio? Eu fiz, quando o senhor quiser. Se o senhor quer que eu vá, quando? Aí eu falei, não, porque você não tem que fazer a visita semanal? Eu fiz, não. No meu contrato tem visita semanal pela síndica ou supervisão. Eu tenho uma supervisora. Então, a minha supervisora faz a visita condominial. Mas está faltando alguma coisa? E aí, eu não tive resposta, porque não está faltando nada. É uma questão de carência, de vontade de ter a síndica lá. Porque eles tinham um síndico morador e eu entendo, né? Eu entendo completamente. Você tem um síndico, mudar de síndico morador para o síndico profissional é completamente diferente. As pessoas estão acostumadas a ver o cara lá rodando o condomínio e tudo mais. Eu tenho outra visão. O que eu gosto é da questão da eficiência e eficácia. Você pode estar online, remotamente, mas você está resolvendo o que tem para resolver? Foi É isso que efetivo. eu preciso fazer, que é o que eu faço. Eu pergunto sempre, vocês querem presença ou vocês querem resolução de problemas? Porque eu vim para cá para resolver. Então, resolver você vai ter na hora. Agora, presença eu vou. Sempre que você me pedir, eu vou estar no condomínio. Mas eu não vou estar fazendo vistoria se eu tenho uma equipe para fazer. Entende? Agora, isso é a minha empresa. Cada um vai sustentar da forma que quiser. Tem gente... No começo, eu era totalmente operacional. Quando eu tinha um condomínio, eu fazia todas as vistorias técnicas. Eu fazia as reuniões de funcionários. Eu lidava com cada morador. Hoje em dia, a gente divide bem a equipe. Então, tem gente que é para operação, tem gente que é para administração, tem gente que é para gestão. Então, a gente faz isso de uma forma muito mais tranquila. E aí eu consigo descentralizar, para mim, né? Isso aí faz parte desse processo que a gente está vivendo de transição, né? Dos síndicos orgânicos aos síndicos profissionais. Perfeito. A gente tem visto que é uma necessidade. Exato. Porque ninguém está querendo ser incomodado, né? No sossego do seu lar. A gente sabe dos problemas que o condomínio apresenta. E aí algum morador vai lá e bate na sua porta 10 da noite, interfona. E aquela relação fica desgastada. Totalmente. Você encontra no elevador e você não quer encontrar aquela pessoa. De Exato. novo eu vou encontrar aquela pessoa. É. Então, o síndico profissional, além de tudo,
ele traz essa questão mais confortável. Isso. Né, de ser uma pessoa contratada, apesar dele não ser um funcionário. Né? Vejo muita confusão com relação a isso. O síndico não é funcionário do condomínio, mas ele traz essa questão mais confortável de ser um prestador de serviço e ter uma relação ali mais profissional. E eu acho que essa educação ela vai vir aos poucos. Sim. As pessoas entenderem que eu não ligo para o meu médico a hora que eu quero, eu não ligo para o meu advogado a hora que eu quero, né? Para o meu engenheiro. Para o síndico, eu também não posso ligar a hora que eu quero. Exato. A não ser que seja uma emergência, como para qualquer outro profissional. Né? Isso é uma questão que vem sendo maturada, tenho percebido uma predileção pelos síndicos profissionais. Uhum. Você tem reparado isso também na sua empresa? Como é que você está percebendo esse mercado? Veja, eu acho... O que eu vejo muito acontecendo? Eu vou falar da minha experiência pessoal. A gente vai para condomínio, geralmente, quando ele está, assim, no caos. No caos. Tipo assim, acabou o dinheiro, alguém deu um calote muito grande no condomínio. Vamos chamar as meninas para fazer o fachada milagre. tá toda daquele jeito, zoada, nunca foi feita. Então, assim, não tem quem assuma e aí a gente vai. O que já aconteceu comigo 2 vezes? A gente assume o condomínio que tá, assim, caótico, negativo, caixa, a gente ajeita o condomínio todinho. E aí, quando chega no próximo mandato, teve 2 condomínios que aconteceu isso. No segundo mandato, olha, gente, a gente amou vocês foram incríveis, mas agora, para cortar custo, a gente vai assumir como morador. Eu faço, gente, fica à vontade, é vida que segue, tá tudo certo. Porque eu sei que meu papel foi cumprido. Sim. E aí, veja, o que vai acontecer? Muito provavelmente, eu não estou desejando mal para ninguém, pelo amor de Deus, mas provavelmente vai acontecer de novo, em algum momento. Certeza. Com certeza. Né? Porque, por exemplo, esse condomínio, um dos condomínios que eu estou falando, já teve problema trabalhista, pela forma que estava contratando funcionário. Eu disse, gente, não pode. Aí, sei lá, em vez de contratar um piscineiro externo, pega o zelador para fazer. Então, tem várias nuances que você vê que tem inconsistência ali. E aí, vai acontecer algum problema depois e eles vão ter que chamar outro. Ou seja, eu, ou seja, outra pessoa, entendeu? Então, é muito comum isso acontecer. Eu acho que está tendo, sim, uma mudança, né? De a pessoa entender, né? essa necessidade de profissionalizar. Porque a gente está falando de um patrimônio, como vocês acabaram de falar. Você só compra um apartamento na vida, geralmente. Então, você não quer que aquele empreendimento seja desvalorizado. É muito triste, né? A gente pegou um prédio aqui, recente, agora em novembro, que a gente aprovou uma obra de fachada agora, que ele está todo descascado. E é na Agamenon Magalhães, gente. É assim... É horrível. Imagina a pessoa que mora ali, fica conhecida como o prédio todo descascado. É péssimo para você como morador. Então, quando você consegue valorizar, quando a pessoa começa a dizer, poxa, eu entendi por que você cobra mais do que um síndico morador. Eu estou entendendo por que aquele síndico profissional não está funcionando e você chegou para mudar, né? Então, as pessoas têm que começar a entender apenas a diferença entre valor e custo, né? Porque eles têm essa premissa. Tipo assim, eu detesto, por exemplo, mandar proposta sem fazer uma reunião presencial. Porque se é só uma questão de valor, eu vou perder sempre. Sim. Se é só uma questão de custo, com certeza eu vou perder. O pessoal vai dizer, não, por que é tão mais caro? É melhor pegar um síndico profissional mais barato, né? Então, existe toda essa nuance. Mas eu acho que o mercado está começando a ficar aquecido aqui em Recife agora. Eu achei muito interessante uma assembleia que eu fui há um tempo atrás. Uhum. E aí eles estavam nessa questão, né? Vamos trocar, vamos não trocar? E quanto é? Qual é a média de preço? E aí, quando falaram com a média de preço, aí uma condomínio disse assim, olha aqui, eu posso ficar como síndica. Não tem problema nenhum, eu fico. Aí uma outra disse assim, não, para pagar o valor X para você, de jeito nenhum, eu pago para um síndico profissional. Perfeito. Porque ele tem qualificação, Isso. ele estudou, você não estudou. Não, aí ela falou, não, mas a gente vai fazer a mesma coisa, eu vou estar aqui disponível, como se a função O pessoal do síndico pensa que é só estar disponível, né? né? Mas é por isso que eu te falei que eu perdi alguns condomínios por conta disso, porque tipo, eu vou estar aqui o tempo todo. Então, E, na verdade, mesmo sendo síndico orgânico, a gente sabe que não está disponível. Sem dúvida. Um caso aqui, recentemente, inclusive no centro da cidade também, o síndico foi um síndico orgânico empurrado ali por causa da situação financeira e tudo mais. Um senhor, inclusive, até com uma certa idade, mas por necessidade do condomínio, aí eu fico. Mas, olha, eu não estou aqui no carnaval, lógico. Eu não vou estar aqui o tempo todo disponível. Se precisar de alguma coisa, eu jogo para a administradora. Pois é. Então, assim, a estratégia que um gestor vai ter para o seu condomínio não é a mesma que, assim, lógico que pode ter até um síndico orgânico que, de repente, tenha tido uma curiosidade, feito um curso e, de repente, não se apresenta como síndico profissional, mas isso é muito raro. Né? Você contratar um síndico profissional realmente preparado para aquelas dinâmicas do dia a dia do condomínio é muito diferente. Sem dúvida. Uma pessoa que tenha realmente essa estratégia de
saber como gerir, mesmo que, como você falou, não estou sempre no condomínio, mas por quê? Quem contrata seu serviço, contrata a sua visão de mercado, a sua forma de gerir, Exato. né? Então, não é, aquela coisa mais artesanal, Exato. é uma coisa já padronizada, né? Não, e o combo, né? A gente não está falando só de uma síndica, a gente está falando de 2 síndicas, porque eu sou minha sócia, com 3 pessoas da operação, com mais um administrativo. É todo um apoio, Então, assim, né? você Um está apoio. pagando um para ter esse isso. combo completo de empresa, É entendeu? importante. A síndica termina sendo o para-raios emocional Sim. de toda a comunidade, né? Exatamente. Sempre vai ser assim. Exato. Porque você está ali, você é o representante de toda aquela comunidade. Então, você vai estar para apagar incêndio, né? Emocional também. Sim, Mas as pessoas precisam aprender os limites disso. sim, sem dúvida. Exato. Ô, Cris, e já indo, assim, para o dia a dia realmente do síndico, Uhum. a gente falou sobre a questão emocional e tal, mas se você pudesse também pegar alguma informação importante com relação a prestador de serviço. A gente sabe que tua estratégia, Uhum. ela já gerencia a tua própria equipe. Você falou aí da responsabilidade para prevenir uma ação trabalhista que a gente encontra muito também no dia a dia. Muito. E a gente vai falar e, não, aquela gratificação, vamos dar uma gratificação no final do ano, vamos depositar. E às vezes o síndico não entende, né, que certas coisas podem agregar o valor do salário ali Isso. do funcionário, pode prejudicar o condomínio, entre essas coisas. Quando você vai contratar, seja um prestador de serviço de forma geral, desde um piscineiro a qualquer outro tipo de serviço, quais são os critérios, mais ou menos, que tu poderias, assim, dar uma luz aí para quem está ouvindo? E se você já contratou algum prestador de serviço que no final do dia você questionou assim, caramba, será que eu contratei corretamente? Isso eu acho talvez no início, mas geralmente pode acontecer. Sim, sim. Né? Até faz parte da graduação aí da experiência. Sem dúvida. Veja, eu acho que eu contratava. Antigamente eu tinha até mais tempo para essa parte de contratação. Então eu sentava, eu analisava e parará. Hoje em dia a gente já está com uma gama de pessoas que a gente já sabe do mercado, que já conhece, já foram validados pela nossa equipe, que é muito mais tranquilo. Sempre que chega um novo prestador, a gente já olha meio desconfiado, vamos analisar aqui como é, como não é. A contratação depende muito do peso da contratação. Por exemplo, se eu vou fazer uma obra de fachada que custa caríssimo, eu vou ter outro tipo de abordagem. Eu vou ter que sentar com o camarada, entender como é que é a empresa dele, passar pelo meu jurídico, fazer toda uma análise para lá. Se é um cara que vai fazer um jardim, que é uma coisa mais simples, geralmente eu vou para aqueles contatos que eu já tenho. Às vezes eu peço até indicação, né? Porque é um trabalho que geralmente é uma vez no mês só, então é uma coisa mais simples. Já contratei errado? Já contratei errado que eu tive que pagar do meu bolso. Teve uma situação de um granito que a gente contratou para o cara fazer um granito de um elevador, isso logo no começo. E o camarada simplesmente, a gente deu entrada, ele não, vou fazer, aí a máquina dele que ia fazer, deu pau, aí me pediu para pagar um pouquinho mais. Eu nunca faço isso, eu sempre pago um valor e seguro o restante. Aí, não, mas paga um pouquinho mais, porque a minha máquina deu pau aqui, eu vou chegar no condomínio. Aí eu paguei um pouquinho não foi todo, mas eu paguei um pouquinho mais e o cara desapareceu. Putz, aí eu fiquei com a bronca, eu não vou levar. E a gente, hoje em dia, como empresa, a gente assume isso, tá? Então, situações feito essas, a gente absorve. Então, a minha empresa que pagou a situação do condomínio, a gente arrumou outro camarada que teve que fazer. Então, graças a Deus foi uma coisa pequena, né? Mas pode acontecer uma coisa mais séria. Então, é muito importante realmente que você vá atrás de quem é esse contato. Procure pelo menos uma indicação ou duas para ver se esse contato é realmente uma pessoa idônea, né? E legal no mercado. Não é porque o cara está numa feira que ele é um cara idôneo, né? Porque eu já conheci muita gente em feira, em mercado, que faz aquelas propostas indecorosas, né? Exato. Graças a Deus, hoje em dia, é quase ninguém. Eu acho que eu nunca mais, só tive uma vez uma proposta feita essa e nunca mais apareceu na minha vida. Acho que o povo já sabe tanto como eu trabalho. A única vez que aconteceu, eu fiz, gente, olha só, em vez de você me dar uma bonificação, repassa a bonificação para o condomínio, cara, né? Não faz sentido nenhum. Por que eu vou ganhar bonificação porque eu tô te chamando para trabalhar? É surreal. Que coisa boa ouvir. Ó, Cris, não sabe como você alivia os nossos corações. Verdade. Mas é verdade, Mas é é. muita cara de Porque- pau, né? E é muito comum, ainda é muito Total. comum. É muito. Mas sabe o muito que é, comum. Gabi? Eu não gosto de ter rabo preso com o seu ninguém. Uhum. Eu vou falar o que eu quero e não vou ter rabo preso com ninguém. Então, eu não quero jamais que alguém diga assim, essa daí, ela não pode me tirar. Nunca vai acontecer isso. Eu vou tirar quem eu quiser se eu achar que o cara não está fazendo um serviço de qualidade. Então, não importa o quanto você é bom ou bonito no mercado, mas se você não estiver fazendo serviço de qualidade, você vai embora, assim como eu também vou. Então, eu tento sempre o melhor para o meu cliente. E meu cliente é o condomínio.
né? Minha ética em Exatamente. primeiro lugar, né, Exatamente, Cris? sem dúvida. E a liberdade não tem preço. Não tem, né? não tem. E essa visão de liberdade, no sentido, liberdade não é falta de responsabilidade, Sim, mas é total. a liberdade de agir conforme, né, a consciência, né, ao deitar na cama mais tarde, dizer assim, não, eu fiz o meu papel, eu cumpri com minha missão ali, dei o melhor. E essa questão da garantia também que você dá também é muito bom. Porque, veja, a responsabilidade que você trouxe para si, geralmente eu digo isso aos síndicos, síndico, ele não é só aquela pessoa que vai fazer realmente cumprir as normas, Sim. mas ele também, por ser gestor, ele tem que jogar a bola no peito e fazer o gol e dizer assim, ó, se errou, eu errei. Isso. Então, ter humildade e não é o eu errei para continuar naquela situação. É o eu errei, vamos fazer melhor, vamos Exato. fazer diferente, vamos mudar. Então, é muito bom aí para quem também está no mercado fazer essa reflexão que gestor é isso, né? Exato. Tem que ter esse time de atitude. Todo mundo acha que sabe ser síndico, até ter que tomar decisões Ah, impopulares. sem dúvida. E o sem síndico, dúvida. ele tem que tomar decisões O impopulares tempo todo. O tempo todo. né? A gente já O tempo assume, inteiro. tendo que ser impopular, principalmente na aplicação Exato. das multas, né? De aplicação das regras Exato. do condomínio. Então, a gente já começa a ser antipatizado ali naquele momento, né? E olha, Júlia, isso pra mim foi muito difícil, porque eu era docente, então eu era uma professora extremamente amada. Então, quando eu saí do ser amada pra ser odiada, eu fiz, gente, onde é que eu me meti? Né? Foi muito louco pra mim. Então, pra poder eu começar a entender, tipo assim, cara, eu vou fazer o meu papel, porque aqui não é fazer o que o povo quer, é fazer o que precisa ser feito. Então, o que precisa ser feito, muitas vezes, você vai contra um monte de gente. Porque, infelizmente, é o que tem que fazer, né? Sim. Tem até um livro, né? Não sei se vocês já viram. A Arte de Desagradar. Acho que é alguma coisa Não, assim. nunca li. Tem esse livro que eu até aconselho. Eu vou ver o nome direitinho, quero. talvez eu poste aí. Eu vejo outra. A sutil arte de ligar não sei o quê. Aí, Também. Eu não sei o nome. Sim, Esse aí eu já vi. esse é ótimo. Esqueci até o nome qual era. Mas é Muito esse, bom. que Não, esse é parecido. perfeito. Depois me manda, eu quero escrever. Mas tem esse livro, acho que é A Arte de Desagradar. É exatamente isso. Não é que você vai ser radical, extremista, a ponto de dizer, não, eu sou assim. A síndrome da Gabriela, né? Não, Aham, Gabriela, eu nasci só o meu nome. Então, Pois não- mas a gente precisa ter maturidade, né? Sim. E a consciência de que a gente não vai realmente agradar todo mundo, que a gente está ali como profissional para fazer o que tem que ser feito. Perfeito. É isso. É isso, gente. Que delícia esse papo com você, Cris. Já acabou? Não, Já gente. acabou. Muito... Olha, Se a deixasse, tem a que me gente ia chamar de novo. A ficar gente queria conversar mais, porque tem tanto assunto aqui Tem. para conversar. Mas foi muito bom a Ai. gente conhecer mais um pouquinho de você. Eu tenho certeza que você agregou muito às pessoas que querem entrar no mercado, as que já estão no mercado, as que se sentem sozinhas, assim, que dizem, nossa, eu vou desistir, eu não aguento. Mas é um desafio diário. Sem ser dúvida. síndico, é um Eu desafio só não diário. queria, doutora Júlia, terminar o nosso podcast sem fazer aquela pergunta que não quer calar. Aham. Nós somos mulheres, estamos no mercado condominial, imobiliarista, Sim. né? A gente sabe que tem muita dificuldade. Eu não vou nem intitular, né? Mas conta um pouquinho da tua experiência como mulher. Tu falaste do início e tudo mais, mas e aí as dificuldades realmente para se posicionar, para ser essa profissional hoje tão segura, Uhum. né? E tão, que atua realmente sendo comunicadora, bem, tudo na gestão, passa pela comunicação e você faz isso muito bem. Mas se você tivesse que falar para o pessoal enfrentar esses desafios, quais foram esses desafios e qual o conselho que você daria para a síndica que está ali no meio ainda tão masculinizado realmente, que Total. não aceita a voz feminina porque tem um preconceito. Sim. Né? A Sim. verdade Você é a palavra entende de é essa. obra? Você já escutou essa? Várias Você entende vezes. de obra? Várias vezes. Eu acho que, assim, quanto mais informação você tem e mais autoridade você passa no que você fala, menos as pessoas têm questionamentos. Então, assim, eu fui muito questionada muitas vezes. Até hoje eu sou, né? Mas quando você chega com autoridade e você coloca... A primeira coisa que você tem que saber, por exemplo, a Assembleia é uma coisa que o povo teme, a Assembleia. Eu adoro a Assembleia. A Assembleia é o meu show. A Assembleia é o momento que eu tô pronta e eu sei que ninguém sabe o que eu sei. E ninguém vai ser melhor do que eu sou na Nem Assembleia. sabe se posicionar Ninguém tão vai bem saber. como você. Então, eles podem tentar me tirar. Eles nunca me tiram do sério na Assembleia, porque eu tenho muita autoridade do que eu estou falando. Então, eu estudo, analiso tudo. Por exemplo, a gente está na época de AGO, né? Então, eu estou fazendo uma AGO em cima da outra, assim, pá. Hoje à noite eu tenho, inclusive. E aí a gente está fazendo as previsões orçamentárias, a prestação de contas. E eu disseco esses números. Então, quando o cara pergunta um A, eu já trago, olha aqui, é assim, assim, assim. Então, quando você traz essa autoridade...
ninguém questiona mais. Eles questionam, eles querem fazer você de louca, às vezes, né? De, você não sabe de nada, eu sei mais do que você, não, porque eu sou... aí fala que é contador, que é não sei o que lá. Morador há de muitos não sei quantos anos, né? Pois é. Não, você não foi. viu, antigamente não era assim. E assim, não entrar na pilha, sabe? Muitas vezes eles querem fazer da Assembleia o palco deles também, né? E o palco não é deles, o palco é seu. Então, você dizer, não, obrigado pelo comentário, agradeço, mas deixa eu mostrar números aqui. E acabou-se. Então, assim, quando você... Contra fatos, não argumentos, não é mesmo? Então, assim, eu gosto muito de mostrar por A mais B o quanto eu sei. Porque aí, assim, podem me chamar de arrogante, porque às vezes eu já sou chamada, viu? Bastante. Você é muito arrogante, você se acha muito. Eu não me acho muito, eu sei o que eu sei. E eu sei que eu tenho muita coisa a aprender ainda. Então, é importante que as pessoas também tenham essa humildade de dizer assim, cara, isso aqui eu não sei, mas eu vou procurar saber para na próxima eu não errar mais. Né? Então, a gente está sempre crescendo, evoluindo. E cada assembleia, para mim, é um desafio check que eu acabei agora para o próximo. Então, eu sempre aprendi uma assembleia. Eu adoro ir para a assembleia. Para mim, é um tesão, assim. É muito gostoso ir para a Não assembleia. seria o preparo, que é Sem fundamental. dúvida, Acho que o sem preparo tira a insegurança. Exatamente. E realmente se posicionar, Sim, né? sim. Saber o seu lugar ali, dominar o palco e dominar a assembleia como uma sala de aula, né, Cris? Exatamente. Eu acho que você que tem essa experiência. Se a gente está falando de assembleia, uma coisa importante em relação à assembleia é se preparar também em relação ao que você está fazendo. Por exemplo, quem vai ser o presidente? O presidente pode acabar com a sua assembleia. Então, se for eleito um presidente Já errado, Sim. então é bom você antecipadamente, você que é o cara que você sabe que é aquele cara que atua junto com você, bota ele para ser presidente, entendeu? Tenta, por exemplo, o que eu faço muito, eu já antecipo para o conselho o que é que eu vou falar, para o conselho estar do meu lado, porque você ter o conselho contra você e o presidente contra, acaba com a assembleia. Já Então, entra alinhado, tem né? essa politicagem necessária, inicialmente. Que, na verdade, eu trocaria politicagem nesse sentido por comunicação, Perfeito, Cris. Porque perfeito. a maioria dos síndicos que me procuram, às vezes, com essa insegurança na hora da assembleia, Uhum. tem o receio de comunicar bem. E, na verdade, é perder realmente o medo de ser julgado. Acho que se Exato. você comunicar primeiro, você transpõe aí um obstáculo, né, que você não guardou para si a informação. Isso. E na hora que você já comunicou, você já vai ver as objeções, né, já vai trabalhar, vai ver o que pode ser flexibilizado com brevidade. Isso. E aí, na hora da assembleia, tá todo mundo no mesmo... Eu digo, tá todo mundo no mesmo... Na mesma página. Digo, olha, comunique. Não tenha medo de comunicar, porque você é o líder ali. Então, se você tiver medo de comunicar, quem vai comunicar? Exato. Assim como um treinamento para os funcionários. Então, se a equipe estiver alinhada, o síndico também ganha, né? Acho que tudo passa pela comunicação. Sem dúvida, sem dúvida. É isso aí. Então, agora sim, satisfeita. Muitíssimo grata pela sua presença. Meninas. Acho que contribuiu demais e que, assim, seja só o início do sucesso na sua jornada. Ai, sucesso para vocês aqui também. Eu quero ser chamada obrigada. de novo daqui a um Vamos, ano. vamos, Daqui a... vamos se ter Deus a parte quiser. 2, com certeza. Vamos embora. Obrigada, Cris. Obrigada a Até a vocês, próxima. meninas. O Jogo Limpo hoje mostrou que ser síndica é, antes de tudo, um ato de coragem. E para você que está pensando em desistir, lembre-se, você é o pilar que dá sustentação no meio do caos. Não desista, continue seguindo a gente aqui nas redes sociais. Se você gostou, deixe seu like aqui e até o próximo Até o lance, próximo. né? Vamos embora. Até mais.